Olá pessoal, tudo bem? Fábio Zores falando. Hoje eu sou CEO da Empower e de outras empresas do grupo, né? E eu vou contar um pouquinho que muita gente pergunta para mim, Fábio, como que você começou a sua vida? De onde você veio? O que você fez para chegar até aqui? Eu vou resumir aqui um pouquinho da minha história. Em outro momento, eu vou mostrar um pouquinho da história, do bairro que eu vim, como que eu fiz, para vocês entenderem um pouquinho mais, para vocês entenderem que eu sou tão igual vocês, eu não sou nenhum ET, que nem eu brinco, né? A gente está aqui como ser humano desenvolvendo. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer outro, né? E tem uma história de vida. Então eu comecei com uma família simples, estudei em escola pública, vim da religião periférica. Eu nasci no bairro de Pirituba, para quem não conhece. Eu comecei a trabalhar teoricamente junto com a minha mãe. Foi a minha primeira experiência do mundo real de trabalho, né? Eu ia ajudar a vender uma rifa, ia ajudar a vender as roupas delas no CEAGESP, que ela comprava roupa no Brás para revender, fazia uma maneira de sobreviver. E aí com 14 anos, né, eu já trabalhando por minha conta, eu fui office boy, menor aprendiz, né? Fui menor aprendiz, jovem aprendiz, que eu acho que é hoje o cargo, era um menor patrulheiro, também tinha. Trabalhei em algumas empresas, eu fui um contínuo da Caixa, vamos dizer assim, né? Contínuo, que é o antigo office boy, um assistente administrativo, e fui tocando a minha vida. Depois disso passei em algumas empresas. Em 2000 eu abri meu primeiro CNPJ, né? Antes de eu abrir esse meu primeiro CNPJ, eu trabalhava numa empresa fazendo consultoria, dando aula de informática e prestando pequenos serviços, né? No dia a dia, e também já estava já com o lado comercial. Eu comprava peças na Santa Efigênia para revender. Então foi um pouquinho da origem como que eu comecei a me associar com a Rua Santa Efigênia, né? Mas antes de vir para Santa Efigênia, que foi em 2004, eu tive uma história. E o que é a história? Essa história, né? Trabalhando e vendendo serviços. E em 2000 eu abri meu primeiro CNPJ e falei assim, agora vou trabalhar por conta. E nisso, o que aconteceu? Eu comecei a vender um PC aqui, fazer uma consultoria ali, dar aula particular, montar redes, falar, aqui vai ter um servidor, vamos colocar num domínio. E fui aprendendo essa minha vida de informática. Montei uma lan house ali na Corifeu de Azevedo Marques, ali próximo, ali no Butantã, próximo ao Osasco, ali bem na divisa quase, dentro de um posto de gasolina que era de um conhecido nosso ali, e eu prestava serviço, ele me fez a locação desse espaço. Montei a Empower dentro de um outro posto de gasolina, que foi o meu primeiro ponto físico, né, do Roberto. Inclusive um dos filhos do irmão dele trabalha hoje com a gente aqui, então você vai criando esse network durante a vida. E vai mostrando que a vida dá voltas, né? Nada é impossível para quem busca a melhor solução, trabalha duro e vai conseguindo isso no dia a dia. Então 2000 foi meu primeiro CNPJ, 2004 eu abri aqui na Santa Efigênia um box 2x2 e esse box eu fui aprendendo todo o ecossistema do comércio de rua. E aí que eu falei que teria que fazer a diferença, né? Porque senão você era só mais um no meio desse mundo. Então dentro desse box eu comecei a colocar o meu cliente para dentro, enquanto todos os outros comerciantes deixavam o cliente para fora. E né, como a gente tenta ser caprichoso, fazer as coisas com amor, e aí você vai se diferenciando, você dá um atendimento de qualidade. Outra coisa, eu conhecia dos produtos, eu sabia vender, eu sabia não só a parte técnica do produto, a usabilidade do produto, que eu acho que é o grande segredo. Eu quero comprar uma máquina para engenharia. Então eu sabia falar para ele, você vai ter que ter uma placa de gráfica disso, uma memória tanto. Eu quero uma máquina para me jogar. Eu também sabia a aplicação para isso. Ou apenas para quem queria comprar uma máquina para o uso básico, que era usar o Windows, o Word, Excel, e não precisava investir tanto. Eu não era um cara que gostava de empurrar o produto mais caro para fazer mais dinheiro. Sim, o que adequava melhor ao cliente. Com isso fui ganhando confiança. E tem clientes que eu atendi no balcão que eu tenho certeza que são clientes nossos até hoje. E isso mostra a solidez e o trabalho sério que a gente vem fazendo aqui dentro, né? E aí durante esse período aí cheguei a ter um box, dois box, são mini lojas aqui, box é 2x2 geralmente aqui. Uma outra época de ouro que não tinha tão forte a presença online. E aí de repente a gente acabou tendo uma loja conceito em 2020, em plena pandemia, montamos essa loja conceito, um desafio absurdo, a gente não sabia se ia dar certo, não ia, como o mercado ia ficar, acho que todo mundo sofreu com essa pandemia. E além disso,
a gente também se especializou em vender online, né? A gente hoje vende mais de 25 canais de vendas online, em 25 marketplaces, tem o nosso site próprio, a gente tem a parte de televendas, de distribuição, é muito focado ao cliente. Eu brinco que a gente está na economia circular. Aonde esse produto circula, a gente tem que estar presente e dando suporte para o nosso cliente. Não é só vendeu e acabou o problema, não. A gente faz o pós-venda até mesmo quando o fabricante falha, né? O problema do fabricante, a gente tenta entender o máximo e se for possível a gente absorve o problema, óbvio. Cada um dentro da sua cadeia, sabendo a sua parte, né? Então quando você compra um produto, você vai lá, vai pagar R$1.000, boa parte desse valor é para o dono do produto, vai para ele, uma parte é imposto e uma parte fica para o nosso custo operacional, de serviço, por tudo isso que a gente presta para o nosso cliente. Então tem diferença na hora de escolher loja, não é só escolher o fabricante e criar um brand, e é o que eu venho fazendo cada vez mais. Criar o brand Empower, criar o brand Fábio, que a gente, é óbvio, eu não sou um brand, mas mostrar o lado humano para a pessoa entender que está trabalhando comigo, que tem oportunidade, fazer algo diferente e a gente trabalha com pessoas no dia a dia, então a gente tem que formar essas pessoas. Então isso é um pouquinho, resumidamente, de quem é Fábio e no fundo está todo mundo tentando sobreviver. É isso que o ser humano busca. Só que não da maneira mais fácil, que eu acho que é o caminho. É você entender aonde você está e buscar essa evolução. E às vezes você vai ter que estudar, se dedicar mais, abrir mão do fim de semana, do lazer. Como eu abri muita parte da minha infância, eu tive que abrir mão porque eu tinha que trabalhar, tinha responsabilidade, ajudava a sustentar lá em casa, dava uma grana para minha mãe. Em algum momento estava pagando o aluguel inteiro da minha mãe, junto com ajudando com meus irmãos que precisavam subsidiar. Então tem bastante história.